sempre dá uma excursão que parece que revira, você fica meio atrapalhado. Hoje uma amiga de trabalho falou: Luana, você está meio estranha, hoje você está meio esquisita. Eu falei: eu quero. Porque quando você vai falar da palavra de Deus, como sempre falo, é muita responsabilidade. Aceita aqui, por favor. É muita responsabilidade, porque uma palavra pode salvar, como pode jogar para fora. As pessoas não podem sair da casa de Deus com dúvida. Ela tem que ter a certeza de ter a salvação de Cristo. E muita pesquisa foram feitas para chegar até a palavra de hoje. Falar: nossa, mas essa palavra é tão simples, mas é tão poderosa, única nas nossas vidas, que é o motivo por todos estarem aqui e que muitos vão chegar ainda. A palavra de hoje vai estar lá em João 3,16. Glória a Deus. Tem que pôr óculos, gente, senão o negócio está ficando com a idade. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas a palavra principal é essa, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem a outra parte, né? Que aquele que não crê tem as suas consequências também. Não é simplesmente que, tudo bem, né? Até essa semana uma pessoa veio conversar comigo sobre o Apocalipse, sobre essas, né? Foi pregado na igreja dela, posso aceitar. E aí foi falado de uma outra igreja que ela falou assim: eu não quero morrer, eu quero ficar aqui na terra, porque a terra vai ser transformada, então eu vou ficar aqui. Então, né, são coisas muito complexas para falar somente a respeito disso. Não é simplesmente assim que a banda toca, né? Tem todo um processo, tem todo um plano. Então eu perguntei para o Senhor o que Ele queria que eu ministrasse, o que era para estar falando, né, para a igreja, tudo. Eu pesquisei sobre a marca, sobre o selo, ainda um pouquinho mais sobre o batismo. Eu falei para a pastora, eu falei um pouquinho, né, o que Deus queria para falar no domingo, mas o batismo é uma coisa muito ampla, né, não pode ter dúvida, né, porque é a próxima etapa do que hoje a gente vai falar. Mas a gente precisa ter isso aqui incutido, né, dentro de nós, o plano perfeito de Deus. Só há um plano perfeito, que é o de Deus, que é o plano da salvação. Em Gênesis, lá no começo
da Bíblia fala assim, que o homem, né, Deus fez o homem, a imagem e semelhança, só que ele, né, vou falar ele porque Eva e Adão eram um corpo só, era um só corpo, então um tinha que estar cuidando do outro, né? Eles deram ouvido ao que não era. Adão tinha algo que Deus falou para ele, que não era para tocar naquela árvore do meio do Éden. Não era para tocar naquelas duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Ele tinha essa instrução. Eva pode ser que a Bíblia não fala, pode ser que não tinha essa instrução, mas, né, vamos ficar com ponto de interrogação. Ele tinha isso. Ele tinha que ter cuidado ali. Ele tinha que ter um diálogo com a sua esposa. E a sua esposa foi lá e deu lado, né, para Satanás, para a serpente, para a cobra, e comeu o fruto. Ela desobedeceu. E por desobediência, que é o principal aqui, é obediência e desobediência. A Bíblia se trata muito disso. Por mais que você, né, aceite a Cristo, que é o plano perfeito e é o principal, tem outras questões que você precisa seguir. E isso faz parte do crescimento espiritual. Isso faz parte porque nós nos reunimos. Isso faz parte porque temos que ler a Bíblia. Mas o principal é o plano de Deus, a salvação. E porque Adão pecou e tiveram que sair do plano inicial, teve todos os processos. Até chegar em Noé falava que ia vir, que Jesus ia voltar, né? Que vamos pôr assim, porque lá ele falava que vinha chuva. E ninguém dava risada, né? Porque nunca tinha chovido, então dava risada. É igual hoje, você fala, Jesus vai voltar, presta atenção, volta para Cristo. E ninguém, entre aspas, né? Mas as pessoas ainda estão fazendo o que querem. E que bem entende e acha que vai dar tempo. Mas nem sempre dá. Minha pastora falou, né, que hoje pode estar alguém velando. De domingo para segunda, 2 pessoas, 2 homens, senhores, pai da minha diretora faleceu, e um outro, pai de uma amiga, também faleceu. E assim, um já estava algum tempo já no hospital, internado, e o outro estava investigando saber o que ele tinha, e não deu tempo. Ele foi internado às pressas, foi para a UTI e não deu tempo. Então você sabe o que vai ser da sua vida, alguns passos que você der daqui, alguns minutos daqui a pouco. A gente não sabe. Agora nesse momento estamos sentados. Vocês estão sentados aí, eu estou aqui. Mas e depois? Nós não sabemos. Não pregamos isso por colocar medo ou para colocar pressão. Não. É para que entenda que a sua vida é preciosa e não pode sair fora dos planos do Senhor. Deus, ele não é exigente. Quem é exigente é a religião que põe um fardo em cima do povo. Coisas que eram para a época, põe em cima do povo. Ah, porque você não pode ir assim, então você não pode batizar. Ah, porque você não pode ir porque você não pode. Gente, lê a Bíblia. É o que eu sempre falo, não quer ir, não quer ser evangélico, não quer ser cristão, não quer, né, participar da minha igreja, mas leia a Bíblia. Porque assim ninguém vai te enganar, nem a mim, nem eu aqui posso enganar vocês ou falar qualquer besteira. Porque vocês vão estar dentro da palavra, vocês têm o conhecimento, vocês têm que ter o conhecimento. A gente não pode ficar na mão das pessoas. Isso é geral. Nós temos que procurar ter conhecimento da palavra em tudo que envolve a nossa vida. Porque é a nossa vida. Algo que, perdão, mas
vou desviar só um pouquinho. Algo que foi feito lá nos Estados Unidos. Foi lá nos Estados Unidos, é 50%, daqui a pouco vai ser 100%. E o que vai envolver minha vida? Tudo. O que você come, o que você veste, o que você... a gasolina, tudo mexe com você. Mas as pessoas falam assim, não mistura política e religião. Lê a Bíblia. Lê lá sobre os reis, das crônicas, Samuel. Política é você relacionar sobre a vida das outras pessoas, você entender. Então, por muitos anos, as pessoas dão a Satanás o que não é dele. E vão dando, e tá tudo certo. Eu não quero saber disso. Mas aí a sua vida vai ser mexida. Porque as primeiras coisas que são cortadas são Bolsa Família, dentro de presídio, que eram os que voltaram, que foram enganados, iludidos, a maioria. Então a gente não pode ser enganado. Tem um filme que Deus nos fez lembrar agora, o Livro de Eli. Creio eu que a maioria assistiu. O que eles mais procuravam era a Bíblia, porque era a única arma que as pessoas ainda acreditavam e conseguia, quem teve o conhecimento, que ia passar para as pessoas que não teve, para que ele conseguisse manipular as pessoas. Era essa a intenção. Porque se eu estou com a arma, eu tenho poder. Não é? A Bíblia é uma arma. Dependendo como você for usar, você traz vida ou você traz morte. Não se engane. Nós somos chamados para ser soldados, não somos chamados para ser meramente levar as coisas do soldado. Não. Nós somos soldados de Cristo. Ele é o general. Nós somos chamados para a guerra. Não ache que você está ileso da guerra, porque você não está no altar. Porque todos que passam a crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador é alistado. E dê graças a Deus por ser alistado. Porque é melhor estar debaixo da proteção do Senhor do que aí no mundo. Que fala, mas aí no mundo, né? Está tudo certo, não vou ter problema, não vou ter perseguição. Engano seu. A Bíblia fala que no final é morte. Morte, todos. Mas ela fala da segunda morte. Daquele que é depois ali, de João 3,17, que fala que aqueles que não creem já são condenados. Condenados para onde? O inferno. Que nem a pastora já pegou aqui, fala que é o inferno. Não, aqui não é. Porque lá é algo que você vai ter consciência. O bicho vai comer você, o gado vai comer você e você vai sentir. Você vai saber o que você fez. Não é brincadeira. Quando a gente se desespera de pregar a palavra para um parente, para um familiar, por alguém, é porque a gente sabe e tem conhecimento que se chegar no inferno não tem como voltar. Não tem. Ele já é condenado. Ainda se você crer e se desviar, Deus ainda está lá, como ele fala no filho pródigo, com a mão estendida para que você volte, de braços abertos para que você volte. Ele deu o filho dele, você daria o seu para morrer por gente que ele sabia que tinha um coração mau desde a infância. Que fala, a criança não mente, a criança é pura, a criança não sei o que, engano-se. Deus fala, corrija desde pequeno. Por que ele fala desde pequeno? Deixa ele solto para você ver como que bicho que vai virar. Tem que
que ter correção, tem que ter um não. Não é tudo que pode. Tem que obedecer. Quer viver bastante? Né, Esther? Quer viver bastante? Então obedeça ao pai e à mãe. Porque são a boca de Deus aqui na terra. São representantes aqui. Às vezes você fala, minha mãe nem é crente. Mas Deus fala na boca daquela mulher. Ela quer o melhor. Assim como Deus quis o melhor para aquele que Ele criou. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor, que a gente tenha vida e vida com abundância. Ele deu o seu filho para morrer por nós, por pessoas más, de coração ruim. Quantos pensamentos passaram pela sua cabeça hoje? Ai, que saco, ai meu Deus, ai não vejo essa pessoa, ai meu Deus, olha aquilo lá. Quantos pensamentos passaram pela sua cabeça hoje? Dessa forma, você é bom? Será que você é bom mesmo? A gente tem esses pensamentos, tem outros pensamentos que são sofridos, que o inimigo joga, mas também tem o ser humano. Não é tudo o Satanás, não é tudo o demônio. Tem um humano, porque o pior inimigo de Deus não é Satanás, é o coração endurecido do ser humano, que não recebe o plano dele. Esse é o maior inimigo de Deus, o coração endurecido, coração de pedra, que muitas vezes você já ouviu a palavra e acha que não precisa mais. Aí cauteriza a cabeça e fala, eu vou fazer do meu jeito. Faz, para ver se o anzol não busca. Faz, testa, vamos até onde vai. Já vi muita gente. Hoje eu tenho, não vou falar a idade, mas pelo andar, conheci muitas pessoas, por conta de trabalhar na escola, com mães, e em outras igrejas, ter conhecimento, a gente vê cada situação. Às vezes uma falta de um perdão, ou Deus trata na cama, no leito, ou leva um parente, ou leva uma criança. Eu sempre falo, não peça para Deus mexer naquilo que você ama, não tenta Deus não, porque Ele vai mexer naquilo que você mais ama. O que você mais ama? Às vezes pode ser o filho, às vezes pode ser um marido, às vezes pode ser um cachorro, às vezes pode ser um gatinho, às vezes pode ser um carro. Então o que você está? Deus mexe. Ele tem as formas de alcançar seu coração. Porque Ele te fez, Ele te acompanhou desde o ventre, desde quando era uma sementinha. Ele acompanha a vida desde que era uma sementinha no ventre da lição. Ele sabe o amanhã dela, Ele está cuidando de cada detalhe, como cuidou de cada um aqui. Ele sabe onde vamos chegar, Ele sabe o que Ele preparou. E é o plano dele, é o plano perfeito. Ele fez isso para que a gente tenha vida, não só essa vida, mas a próxima vida. Que depois da primeira morte vem a segunda morte. Que daqui, que a pessoa falou, como fala aqui do rico, e de Lázaro, que ali põe o inferno e o céu. Como o ladrão também, quando Jesus estava sendo crucificado, ele pediu para entrar no reino. E Jesus falou assim, ainda hoje você entrará no céu, não no reino. Reino é outra coisa. Reino entra quem venceu. Quem venceu os pecados, quem venceu. Os vencedores reinarão com o Senhor. Aleluia, Jesus. E ainda terá a correção dos filhos desobedientes, que ficarão de fora do reino e serão corrigidos com vara. E lá vai ter choro e ranger de dente. Então ainda tem uma oportunidade. Só que quando chegar lá, no trono branco, no juízo final, você vai ter que prestar conta do que Ele te chamou para fazer, das almas que você não falou,
aqueles que você expulsou da igreja. Como expulsou? Ah, vai embora. Não. Com um olhar, com uma fala. A gente expôs. Aquele sangue você vai ter que... Então é sério, não é brincadeira. Para de brincar. Enquanto eu estava ali, o Senhor estava me falando. Tem gente achando que Deus é brinquedo. Agora eu quero, agora eu não quero. Agora eu quero, agora eu não quero. Brinca, até quando? Você vai achar que Deus vai fazer e vai te estender a mão sem tocar em você. Porque Ele vai tocar. E você não vai gostar. E não adianta falar que Deus não avisou. Porque Ele vem falando, vem falando, vem falando. E você endurecendo o coração. Para de ser tola, de crucificar Jesus de novo na cruz. Porque a gente faz sacrifício de tolo. Não é? Jesus sacrificou na cruz. Ele sofreu tudo aquilo para você não ter que passar por aquilo. E você fica fazendo sacrifício de tolo. Colocando Jesus no bolso, como se Ele não tivesse feito nada por você. Ele morreu na cruz. Você suportaria carregar aquela cruz? A cruz nem era dele, era daquele que o povo se libertou, era para ele. Ele carregou uma cruz que não era dele, carregou por nós. Carregou um peso que não era dele. Ele foi machucado, foi ferido, e mesmo assim suportou até o fim, por amor a mim e a você. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, não é fácil falar uma palavra dura, mas a gente tem que entender que Deus tem um plano perfeito para nós. O dia inteiro eu fiquei atrapalhada assim nas coisas, nos afazeres da escola, porque o peso e a responsabilidade de falar uma palavra é muito grande. Mas a gente tem que saber qual é o plano. A gente tem que saber que Jesus veio ao mundo porque Deus nos amou muito mais do que o Filho dele, que não tinha pecado nenhum, enviou ele para cá, para andar por aqui, ensinar, ver como nós somos, como são as nossas dores, para que ele ir lá diante do Pai e falar: não, Pai, eu sei o que é isso, eu vi, eu sei por que passa. Ele veio, andou aqui conosco, curou pessoas, libertou pessoas e fez até o final o que ele tinha planejado junto com o Pai. Minutos antes de ele ser preso, a Bíblia fala que ele estava orando, que os anjos estavam lá com ele, consolando, tentando consolar, e ele suava sangue. De tanto, creio eu, pavor do que ele iria sofrer. Chicotearam, colocaram espinhos na sua cabeça, marcaram ele, humilharam ele, para que ele fosse feito maldito por nós. Porque quem era morto por cruz era considerado maldito. Então ele levou tudo isso lá para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna e vida com abundância. Creia, você é filho de Deus. A todo momento, até Jesus foi tentado lá depois do batismo com a identidade dele. Você não é filho de Deus? Então faz isso. Nós somos filhos de Deus. No Evangelho de João ele fala muito a respeito de Jesus de uma forma pessoal. Leia lá. E ele fala que nós fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados por Senhor. Então vocês têm que crer, porque é aceitar
a Cristo como Senhor e Salvador e crer que você é uma nova criatura, tudo se fez novo e que você foi feito filho de Deus. Se você é feito filho de Deus, você tem o direito de receber a mesma herança que o Senhor prometeu para Jesus. Creia isso no Senhor. Abra a boca e peça para Ele. Você tem esse direito. Quando a gente aqui na terra, o pai morre, você não tem o direito de requerer sua parte da herança? Você tem o direito de requerer a parte da herança, que a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros junto com Cristo. Então tudo isso está dentro da palavra. O quão é importante a gente conhecer a palavra. Para não prolongar tanto, né? Que eu pedi para as meninas estar colocando os meninos. É porque eu mandei primeiro para a menina, louvor, para que vocês reflitam, orem a Deus, humilhados diante de Deus, não do homem. Humilhe diante de Deus, não do homem. Que é Ele que te conhece. O homem não te conhece, mas Ele sabe do teu coração. Ele te vê nos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras. Ele te vê. Ele te vê. Você acha que Ele não está vendo, que a sua vida não está do jeito que você quis? Oh Senhor, mas Ele te vê, no íntimo e no profundo, Ele te vê. Ele te vê. Pode colocar. Aleluia. Glória a Deus. Coloque de pé. Fala com o Pai. Fala com o Pai neste momento. Se quiser.
Aleluia. Amém, igreja? Fala para essa pessoa que está aí do teu lado. Você sabia que Deus te amava tanto assim? Irmãos, a Valdinei vai estar passando um cartãozinho que é para você guardar os versículos